Bom dia, meus irmãos. Essa mensagem é para a nossa escola dominical deste domingo, continuando a exposição do livro de Tiago. Estamos estudando o capítulo 1. Hoje nós vamos ver o capítulo 1, versículos 22 até 25. Eu vou ler agora, se você tiver com a tua Bíblia, leia junto. Diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Este é o nosso texto de hoje, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Vamos orar. Nosso Deus, graças pela vida, pelo tempo, pela misericórdia, pela bondade. Pedimos ao Senhor que na tua benignidade perdoe os nossos pecados. Cuida, Senhor, da nossa alma. Aviva em nosso coração a fé, a esperança e tudo aquilo que nós precisamos. Abençoa, Senhor, os enfermos, abençoa especialmente os enlutados, a família da irmã Helena. Abençoa todas essas pessoas, ó Deus, que estão necessitadas do teu amparo e da tua presença. Em nome de Cristo Jesus, abençoa-nos neste tempo que paramos para buscar tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor permita que tua palavra traga vida ao nosso ser, edifique a nossa mente, a nossa fé. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Muito bem. O assunto, de modo geral, tem a ver com sabedoria. Isso tudo que nós lemos e que nós temos lido, Tiago está tentando, se esforçando para ensinar os crentes a quem ele se dirige a serem sábios, tá? Serem sábios, mas sábios na sua vida religiosa. Então, em questão aqui também está a religião, as atitudes de um crente que corrobora, confirma que ele é crente, né? Esse mais ou menos assim, em linhas gerais, é o tema. Mas eu quero, na verdade, trazer o fundamento para isso lá da aula passada, de domingo passado. Domingo passado nós estudamos do verso 19 até 21. E lá ele disse: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Sabeis estas coisas. Ele diz: aprendam, tomem conhecimento, passem a saber, porque eu estou ensinando. Sabei estas coisas, e ele ensinou. No domingo passado nós lemos, ele disse, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então ele ensinou, ele disse, eu estou ensinando vocês. E o que ele ensinou? Ele ensinou sabedoria no relacionamento. Ele disse que o homem crente, todo homem, o crente, deve conter-se no falar. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tenha domínio próprio quanto à ira. Seja tardio para se irar. Não se ire de primeira. Porque, e mais uma coisa, ele acrescentou, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Estudamos isso semana passada. Ele ensinou também pureza de caráter e de coração. Quando ele diz, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Limpe o seu interior, limpe o seu coração, limpe o seu pensamento, para que isso não venha aparecer nos seus lábios ou nas suas mãos, no que você faz. Ele ensinou que nós precisamos ter acolhimento manso. Acolher com mansidão. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra de Deus. E finalmente ele nos lembrou, semana passada, que ele falou da palavra. A palavra, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É uma palavra que traz salvação. Ele nos lembrou, essa é a palavra que salva. E por que eu estou lembrando isso? Sabeis estas coisas. Eu estou ensinando, tomem conhecimento, passem a saber. O nosso assunto de hoje é sequência do sabeis dessas coisas. Ele continua ensinando. Então o assunto de hoje, ele segue ensinando. E o assunto de hoje é: somente a teoria não serve.
Se eu tivesse que dar um título para essa aula, um tema seria: somente a teoria não serve. Por quê? Porque requer a prática. Então, verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, ele está encarecendo aqui o seguinte, que o crente precisa praticar os princípios cristãos. Afinal de contas, cristão não é aquele que bota uma placa no seu peito, ou na sua cabeça, na testa, ou na boca e diz: eu sou cristão. Não é isso que faz um cristão. Não é o fato dele dizer, não é o fato dele professar, proferir, dizer que tem uma religião, que foi batizado numa igreja, que vai ao culto. Não é isso que faz um cristão. O cristão é um tipo de pessoa. Muito provavelmente os cristãos podem ser identificados pelo seu jeito de ser. Quando a pessoa olha, observa o jeito que aquela pessoa é, muito provavelmente vai transparecer, vai saber que ela é cristã, tá certo? É um jeito de ser. Então, se é um jeito de ser, tem a ver com prática. Então, quer dizer que pratica a palavra. É uma pessoa totalmente diferente do que o mundo fala e do que o mundo faz. Às vezes o mundo até fala semelhante, mas o cristão verdadeiro é o que faz, é o que é, tá? Então, é o assunto, né, nessa aula de hoje. Então, mas por que isso tem importância, né? Por que a gente pode pensar mais a respeito disso? Afinal, toda religião tem um grande volume de ensino. Ensino quer dizer doutrina, doutrina quer dizer ensino, tá? Essa palavra que a gente usa tanto, e significa exatamente ensino. Então, toda religião tem. Então, há um volume grande de ensino que o seguidor deve conhecer, aceitar e praticar. Toda religião requer prática. Mas agora vamos buscar em Jesus este princípio, porque ele, né, também falou. Jesus ensinou até uma parábola que é muito conhecida por nós, é muito interessante, a parábola dos fundamentos, né? Dos dois tipos de fundamento, e ela ilustra muito bem a verdade do nosso tema hoje, que só a prática, só ouvir não serve. Eu estou pensando em Mateus 7, 24 a 27. Dá um pause no vídeo, abre a Bíblia e lê comigo. Mateus 7, 24 a 27. E Jesus ensinou assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, um bom fundamento. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Os que ouvem estas minhas palavras e as pratica, a casa não cai. 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será considerado um homem insensato, louco, que edificou a sua casa sobre a areia, arriscou muito. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Numa situação dessa real, até perda de vidas está incluída. Então Jesus está dizendo que quem ouve as palavras dele e não pratica, perde tudo. Espiritualmente, pelo menos, perde. Quem ouve e pratica é edificado e resiste, persevera, tá certo? Porque foi edificado, não cai, tá certo? Espiritualmente, não perde, tá certo? Então, observe, ouvir a palavra é uma coisa boa. Se você está assistindo esse vídeo agora, você está fazendo uma coisa ótima, você está ouvindo a palavra. Mas o caso aqui é o seguinte, é sublime, mas só ouvir não é nada, não tem muito valor. Então é preciso provar, a gente precisa provar que recebeu com mansidão a palavra de Deus, a palavra da verdade. Que jeito? Como é que eu provo? Praticando. E como é que o que vai mudar? Eu vou mudar, eu vou receber essa palavra e eu vou mudar. Na prática eu mudo, eu me torno uma pessoa diferente. Então, praticar significa que nós nos tornamos aquilo que a palavra de Deus nos fala. Quando eu não pratico ainda, eu não posso falar que eu sou.
Eu não posso confirmar minha profissão de fé. Ela é fajuta. A profissão de fé é você falar, eu sou crente, eu sou presbiteriano, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu creio na palavra de Deus, eu carrego o livro santo de Jesus. Pouca coisa, tá certo? E Jesus disse uma palavra mais severa, ainda mais contundente, né? Ela confronta demais as pessoas sobre essa questão de ser praticante. Eu estou pensando de novo em Mateus 7, 21, porque ele falou um pouquinho antes da parábola dos dois fundamentos. Ele disse assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui, ele coloca a palavra de Deus, as escrituras, os mandamentos, a lei sagrada, tudo, como vontade de Deus, vontade do Pai, não é vontade dele, ele próprio está fazendo a vontade do Pai. E todo aquele que faz a vontade do Pai como ele faz, é o que entrará no reino dos céus. Então, meus irmãos, primeira grande conclusão, ouvir a palavra de Deus e conhecê-la e não praticá-la é negação da salvação. Não entra no reino dos céus. Conhecer religião não é tudo, né? Ouvir a palavra não é tudo. O processo é um processo. Precisa começar, desenvolver, amadurecer e concluir. A conclusão do processo é quando ela entra em mim e me transforma, e eu me torno aquilo, tá? Isto é evidência, é sinal, aparência de salvação, aparência de compromisso real com Cristo, tá certo? Não estou inventando nada e não estou dando minha opinião a esse respeito. Ah, mas o pastor Donizete falou. O pastor Donizete não falou nada, só repetiu o que a palavra de Deus disse. Entendeu? É seríssimo isso aqui. O apóstolo João também tem sua opinião a respeito disso. 1 de João 2,17, ele diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Em contrapartida, ele diz, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, permanecer eternamente é ser salvo. E ele diz que quem faz a vontade de Deus é o que é salvo, é o que permanece eternamente. E eu não estou ensinando aqui salvação pelas obras. Eu estou dizendo que a palavra de Deus gasta muito tempo para mostrar para nós as evidências de que quando a coisa está certa e de quando a coisa não está certa. Jesus disse, pelo fruto que você conhece, pelo fruto se conhece a árvore, pela qualidade do fruto tem também a qualidade da árvore. Tá certo? Então, salvo dá fruto salvo, de salvo. Fruto espiritual de vida e de santificação. Tá certo? É isso que ele diz. A salvação é pela graça, é Cristo que realiza e pronto, acabou. Mediante a fé, isso não muda nada. Né? Só estou encarecendo o que Jesus e os apóstolos encareceram, né? Ressaltaram para nós. Então, e se eu não praticar o que eu escuto da palavra? Enganando-vos a vós mesmos. É se enganar. Ouvir e não praticar é se enganar. Mas por que eu não praticaria a palavra? Se você ouve minhas mensagens, você sabe que eu digo, a teoria é assim, o ensino é esse, pratique, se torne um crente fazendo isso assim, 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 tendo essa e essa qualidade na sua vida. Mas o fato é o seguinte, enganar-se aqui, enganando-vos a vós mesmos, é enganar-se com opiniões que você seleciona, que te colocam talvez numa condição de maior liberdade, você escolhe o que quer, você escolhe se faz, uma liberdade aqui seria não ser rigoroso, não acreditar que precisa cumprir tudo, que precisa fazer tudo certinho, direitinho, entendeu? Enganar-se aqui seria escolher o teu mestre, escolher o teu discurso, mesmo que você tenha um bom mestre, você escolhe qual parte do ensino você vai praticar e se vai praticar. Saber sabe, compreende, mas não pratica, então seria engano. Ou acreditar que o mestre fala, não, isso não precisa, quer que tem fazer aquilo outro, quer que tem deixar de fazer isso, não é bem assim. Então, se você vai nessa do não é bem assim, você está se enganando e deixa de praticar ensinos importantes. Jesus diz que no reino do céu vai ter pessoas que vão ser consideradas
que vão ser consideradas grandes do reino do céu, porque ensinaram os mandamentos considerados menores. Tem outros que vão ser considerados pequenos no reino dos céus, porque não ensinou, não valorizou as coisas menores, consideradas menores da palavra de Deus. Então são tantas coisas para a gente considerar. Mas aqui está em consideração, praticou, tudo bem, parece salvo, provavelmente é. Não praticou, está parecendo não salvo. Essa que é a questão de Tiago aqui. Então, seria tolice, sim, seria engano, seria laborar no erro, seria imaginar que vai dar resultado. E Tiago está dizendo, não dá resultado. Não vai acontecer o que você espera. Não vai agradar a Deus e não vai trazer resultado bom para você. Agora eu vou ler junto os versos 23 e 24. Aí ele argumenta, né? Está exemplificando. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ele está dizendo o seguinte, que a exatidão da imagem vista no espelho não é guardada para sempre, a gente esquece. Mas uma outra possibilidade seria de interpretar esse texto seria o seguinte, uma pessoa que não está muito interessada em saber o que é que vê no espelho e não está a fim de corrigir o que ela vê de errado no espelho. Ela olha, para que a gente olha no espelho? Aqui não, a Bíblia não está ensinando vaidade não, nem eu estou ensinando vaidade, não é para a vaidade. Você olha no espelho para saber, por exemplo, pela manhã, se o seu rosto está em ordem, se está limpo, se seu cabelo está bem penteado, talvez você se penteia na frente do espelho, ou já se penteou, então só confere se está em ordem, vê se o colarinho está no lugar, essas coisas assim. Agora, se for uma pessoa displicente, relaxada, negligente, ela até pode olhar, mas ela não está interessada em corrigir, melhorar nada. Então ela olha e se retira. Talvez a ênfase que seja olhar e se retirar. E depois ela esquece, não se corrige. Então isso seria uma negligência, ainda que use o espelho, é um uso negligente, porque o que estava errado continua errado, o que estava sujo continua sujo. Não tirou as remelinhas do olho que juntaram durante a noite, né? Então essas coisinhas assim, tá certo? Talvez é isso que ele esteja querendo dizer. Então, é a mesma coisa o ouvinte. O ouvinte que não cuida direito. Então, qual que é o ensino? Deve ser aplicado, a gente deve ser aplicado na palavra de Deus. Porque se a gente for uma pessoa que se aplica na palavra de Deus, nós seremos abençoados. Verso 25. Mas, o que diz o verso 25? Mas, aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha aqui o que Tiago está dizendo. A conclusão boa, né? A parte positiva. Então, a gente precisa, segundo esse ensino aqui, primeiro ouvir. Ele está dizendo, naquele tempo nem todo mundo tinha um exemplar da Bíblia em casa, nem livro tinha, né? Às vezes as pessoas mal sabiam escrever. Só sabia ler e escrever para fazer conta, para trabalhar no comércio, né? Às vezes nem isso. Então, um exemplar de livros é só os ricos que tinham e só as sinagogas, né, as igrejas tinham cópias das escrituras. Então, as pessoas ouviam, iam no sábado na igreja ou no domingo na igreja. O judeu ia no sábado, a igreja passou a ir no domingo. E o que eles faziam? Eles oravam, sentavam-se e escutavam a leitura das escrituras, a leitura da palavra pelo chefe da sinagoga, pelo principal da sinagoga, ou alguém que pudesse, convidado, né, pudesse fazer essa leitura. Então ali ouvir era importante. Então primeiro nós precisamos fazer o quê? Ouvir, porque nós também dependemos de ouvir a palavra. Primeiro ouvir. Mas esse ouvir aí não é só escutar simplesmente. É escutar e reter, é fazer entrar nos ouvidos, chegar à memória, a achar o entendimento, a compreensão do que está sendo dito e reter na memória isso, tá bom? Primeiro ouvir. Segundo, considerar atentamente. Considerar, é bom entender o que significa considerar. Basicamente, considerar é não desprezar.
não deixar passar, não achar que vale pouco, não desprezar, mas considerar então é levar em conta o assunto em questão, achar importante, considerar a palavra de Deus quando está sendo pregada ou lida, né? Então não desprezar a palavra de Deus e levá-la em conta, tratar o assunto na mente, considerar também é pensar, remoer, ruminar, amadurecer a ideia, tá? Gerar uma compreensão clara, gerar clareza para si sobre o assunto. Isso é considerar. Então nós precisamos considerar com atenção, é considerar atentamente. Significa colocar todo o potencial de sua mente, de sua inteligência, de sua atenção com temor, porque você não está aqui fazendo um exercício de filosofia, de sabedoria humana, a sabedoria da palavra, é aplicar a mente com a sua alma, né? Conscientemente e espiritualmente. Então, nesse exercício espiritual. Considerar no quê? Na lei perfeita. O que é lei perfeita? A palavra de Deus diz que a lei é perfeita e ela é santa. Os mandamentos são perfeitos e são santos. E foi Paulo quem disse isso. A lei não é errada. Errada é o homem que é incapaz de cumpri-la e por isso não consegue ser salvo por ela. Então, as escrituras é que são a lei perfeita. E ele chama também de lei da liberdade. Opa, liberdade, eu estou livre de tudo? Não. Liberdade aqui não é sentir-se livre para fazer o que quiser, desconsiderando todos os mandamentos. Não preciso, lei, tal. Não é isso, não. Não é ficar livre de tudo, não. Quer dizer, livre dos mandamentos de homens. Lá para eles era fariseus, saduceus, os judaizantes. O que era judaizante? Judaizante era um judeu que era fiel à religião judaica, o Velho Testamento, mas aí ele ouvia falar de Jesus, ele cria, ele aceitava, ia para a igreja, chegava na igreja e via que eles não estavam preocupados em guardar sábado, aquelas dietas alimentares, aquelas datas, aquelas festas, circuncisão, aquelas coisas todas. Ele falava assim, não, tá errado. Tem que guardar tudo que Moisés falou. Aí ele chegava para os gentios, os não-judeus que se convertiam, e falava, não. Vocês têm que ir na sinagoga, se circuncidar, né, aceitar tudo que Moisés falou, praticar tudo que Moisés falou. Aí vocês vêm aqui, aceitam Jesus e aceitam a salvação. Judaizante. Os cães que Paulo chama, né, como Paulo chama, em Gálatas, as pessoas, os judaizantes. Então tinha muita complicação. Lei da liberdade. Livre das leis dos homens, dos mandamentos de homens. Tá certo? Que mais? Também livre das religiões escravizantes, daquelas religiões das trevas que escravizavam os homens, no império das trevas. Eu estou pensando aqui em Colossenses 1,13, quando Paulo ensina e diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é livre. Libertou. Libertação do reino das trevas. Lei da liberdade. Em Cristo somente isso é possível. Então é preciso ser atento nessa lei da liberdade. E muito especialmente liberdade do pecado também, né? O crente, o salvo em Cristo, é livre para não pecar. Ele tem liberdade para dizer não ao pecado. Tá certo? Ser livre do pecado. Na semana passada nós estudamos que Tiago ensinou lá, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Limpa o coração. Jesus também ensinou sobre essa questão da libertação e ficar livre do pecado. João 8,35, ele fala assim: o escravo não fica para sempre na casa e o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que comete pecado é escravo do pecado. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o filho liberta do pecado, das trevas, de tudo mais. Tá certo? Então, nós vimos aqui até agora essas coisas do verso 25. Primeiro, ouvir a palavra. Segundo, considerar atentamente. Né? Considerá-la como uma coisa importante. Terceiro, não ser negligente, mas operoso, praticante. Negligente quer dizer displicente,
ouvinte, não ser ouvinte negligente. Negligenciar aqui, ouvinte negligente, é aquele que está ouvindo porque está dentro do mesmo ambiente onde a palavra está sendo dita, mas o coração está em outro lugar e o pensamento está mais longe ainda. É ouvir desatentamente, ouvir sem atenção. É ouvir relaxadamente, ouvir com desconsideração, tá? Então, o contrário, é preciso ouvir do modo certo, não ser negligente, tá? Negligenciar também significa deixar de fazer. A negligência está tanto no modo como ouve, quanto no modo como não pratica, tá? Ou abandonar a qualidade, né? Você tem que estar de corpo, alma, mente e coração presentes quando você está ouvindo a palavra de Deus, tá certo? E operoso. Tem que ser operoso, praticante. Operoso quer dizer trabalhador, que investe, que dá tudo de si, que veste a camisa, sabe? Trabalhador, bom trabalhador. Então aqui, como é que você é o ouvinte operoso, ou praticante operoso, né? O operoso aqui é no praticante. Operoso quer dizer trabalhador, esforçado, que investe tempo, esforço e até recursos financeiros, talvez, na prática da palavra de Deus, na prática do bem. Então nós precisamos ser esforçados na prática da palavra de Deus. Operosos, praticantes é o que nós devemos ser. E no quarto ponto aqui desse último assunto, dá resultado quando nós somos assim. O final do verso 25 diz: esse será bem-aventurado no que realizar. Esse princípio não é invenção de Tiago, né? Jesus também falou isso. João 13,17, Jesus afirmou um conceito assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Sabe? Então, pratica. Porque se não praticar, não tem valor. Não adianta saber. Está aqui, não resolve nada. Tem que estar aqui e depois nos membros, né, realizando. Tá bom? Conclusão? Terminando nossa aula de hoje. Quer ser feliz na terra? Ah, eu quero. Você quer ser bem-aventurado? Então, o que é bem-aventurado primeiro? Vamos definir. Bem-aventurado quer dizer feliz, realizado. É o que significa bem-aventurado. Tá certo? Quer ser feliz, realizado na terra? Então, lembra de uma coisa. Ter a Bíblia, ter a igreja é ótimo, mas não é tudo. Tá? Falar que é crente, precisa. Excelente. Professar o nome de Cristo como teu Senhor. Ler a Bíblia e ouvir a pregação é ótimo, é onde você deveria estar nos domingos, nos dias de culto. Mas só isso não traz o benefício. Praticar a palavra de Deus é o que faz toda a diferença. Praticar. E isto é o temor do Senhor, isto é temer a Deus. Vamos lembrar de Salmo 111, verso 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então veja, Deus, princípio, sabedoria, prática. Está aqui no Salmo 111, 10. Então, conclusão, ouça a palavra de Deus com atenção. Guarde-a no coração. Retenha para si. Entenda. Considere essa palavra. E depois, pratique, né? De modo operoso, né? De modo esforçado. Pratique. Até se esforce, até se tornar aquilo que a palavra de Deus diz. E aí, Deus fará a parte dele e te fará bem-aventurado naquilo que você realizar. Tá certo? Deus abençoe a todos, um bom domingo para vocês. Não esqueça de entender que esse tempo de escola dominical é para você começar com uma leitura bíblica, parar, ler a Bíblia, orar, ouvir esta aula, ouvir essa mensagem, orar, interceder por tudo e por todos. Pratique uma escola dominical. Deus abençoe.